Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou o Diego Pinho e hoje eu quero falar com você sobre requisições Ajax. Então a ideia nesse vídeo é que eu mostro para vocês de maneira bem prática, de maneira bem simples e utilizando uma API do GitHub, como a gente faz essa requisição Ajax de três maneiras diferentes. Utilizando uma maneira um pouco mais antiga, a maneira que era utilizada e não é mais tão utilizada hoje em dia. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre promises, que é bastante utilizado até hoje, e o Async Await, que é uma abstração que foi construída em cima das promises para ajudar na administração dessas requisições que são feitas. O vídeo vai ser dividido basicamente em três partes, tá? A explicação na verdade é uma só que eu vou dividir os tempos aí embaixo nos comentários para caso você queira só ver uma ou outra tipo de requisição, você vai conseguir, porque elas foram explicadas de maneira bastante isoladas, apesar de uma ser uma evolução natural da outra, tá bom? O código também eu vou acabar disponibilizando aí embaixo nos comentários e caso surja alguma dúvida, caso alguma coisa não tenha ficado clara ou caso vocês queiram uma complementação desse vídeo, os comentários estão abertos para vocês, eu sempre aguardo os comentários de vocês, tá bom? Agora sem enrolar muito, vamos pro vídeo que eu quero mostrar para vocês como a gente faz esses três tipos de requisições Ajax lá pro GitHub. Então vamos lá, pessoal, eu estou com a nossa máquina ligada aqui, vou explicar para vocês rapidinho como é que vai funcionar o projeto e a gente já coloca a mão na massa, tá bom? Então vocês estão vendo aí que a gente tem um código HTML, tá bem simples, então ele tem aqui um title, enfim, tem a estrutura básica, ele tem aqui embaixo um arquivo JavaScript e aqui tem uma div com esse ID conteúdo, que a ideia é que onde a gente coloca a resposta na tela só para a gente saber que está chegando o resultado, para não ter que ficar vendo no console toda hora, tá bom? E do lado tem um arquivo JavaScript que eu criei já três coisinhas. Primeiro, eu criei duas variáveis, uma chamada API URL e a segunda username. E ali eu criei o window load para a gente fazer essa requisição. Assim que a página for carregada, a gente já faz essa requisição. E esse link que você está vendo aí é o link de uma dos endpoints da API do GitHub, que está aqui do lado. Então ele tem um endpoint chamado /users/username. Então você consegue fazer essa requisição para pegar alguns dados sobre algum usuário do GitHub. Então, por exemplo, aqui é uma requisição que eu fiz, ó, vocês vão ver que tem aqui, ó, API github.com/users/digopin. Então, no caso, eu coloquei o meu nome aqui para vocês verem o tipo de informação que aparece aqui, ó. Então, ele nos devolve o nome, o ID, o avatar, a URL para você acessar, né, no caso. Aqui ele dá o endpoint para você acessar quais são os followers, né, os seguidores, quem a pessoa está seguindo aqui no caso, né, o following, os gists, né, que são aqueles rascunhos, enfim, tem uma série de informações que vem nessa API e a gente vai utilizar essa API para poder fazer os nossos testes. Lembrando que as três requisições que a gente for fazer aqui, as três técnicas que a gente for usar, não é, obviamente, somente necessário para fazer requisições por GitHub. Você pode usar para qualquer API REST, qualquer requisição que você precisar fazer por aí. Beleza? Aqui a gente vai fazer o caso mais simples, que é uma requisição do tipo GET. Então a gente não vai enviar nenhum tipo de dado, a gente quer somente receber. Mas, de novo, as técnicas são as mesmas, porque o tipo de retorno que o servidor vai dar, ele vai trabalhar com alguns outros códigos, mas a gente vai ter o mesmo tipo de retorno. Tá bom? Então, aqui eu fiz a requisição só para mostrar para vocês que funciona. Vocês podem testar aí com o usuário de vocês, ou com o meu usuário mesmo, não tem problema. E aqui eu estou utilizando no VS Code uma extensão chamada Live Server, que é bem bacana porque uma vez que eu estou fazendo um código aqui, eu posso clicar com o meu botão direito e vir nessa opção Open with Live Server. E aí ele já abre um servidor de desenvolvimento para que eu possa fazer os testes à vontade. Então facilita bastante a vida e é o que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, tá bom? Eu vou aumentar só mais um pouquinho aqui. A gente vai utilizar então o primeiro método, tá? A gente tem três métodos que a gente vai trabalhar nesse vídeo. O primeiro método deles é o objeto XML HTTP Request. Essa aqui é a maneira mais primordial que a gente tem dentro da API nativa do JavaScript para poder fazer requisições Ajax e poder trabalhar com esse conteúdo. Ela continua funcionando, até porque os códigos que a gente tem hoje em dia, que é o que a gente vai ver ali com o Promises e o Async Await, são apenas abstrações que trabalham com esses mecanismos, tá bom? Então a gente vai começar fazendo o seguinte. Aqui a gente vai começar fazendo
instanciando um objeto desse tipo. Então vou colocar aqui, ó, xml http request, ó, ele já até sugeriu aqui para mim. Beleza? E aqui, quando a gente cria esse objeto, a gente precisa criar algumas configurações para esse objeto, que são configurações do que tipo de resposta que a gente quer, como a gente quer trabalhar com essas respostas, né? Para onde a gente vai fazer essa requisição e o que ele deve fazer no meio desse processamento todo. Tá bom? Então a gente vai começar fazendo um x.http. E aqui a gente vai configurar um dos atributos chamados onReadStateChange. E aí o que acontece? Essa função aqui que a gente vai definir aqui dentro, ela é uma função que é executada toda vez que a gente tem uma mudança de estado nessa requisição que foi feita para o servidor. Então, uma vez que ele recebeu, ele te envia uma resposta, uma vez que ele está processando, ele te envia uma resposta. E você consegue pegar essas respostas, esses status, e você consegue fazer algum tipo de validação ou interação de acordo com a lógica do seu negócio. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui que é o seguinte. Quando eu tiver o readState, que é um código de validação que vai de 0, vai de 1 até 4, que ele me dá o status dessa requisição em relação ao servidor. Quando ele estiver no nível 4, que quer dizer que é finalizado, o 1 é quando ele não fez a requisição, o 2, se não me engano, ele fez a requisição, o 3 é o servidor tá processando, e o 4 é quando ele devolveu essa requisição. E não necessariamente ele voltou essa requisição do servidor com uma resposta que a gente queria. Pode ser que essa resposta seja um erro. Por isso que aqui a gente tem que validar outra coisa, que é o status. Esse status é o código HTTP que a gente tem. Então, quando tiver tudo ok, eu vou trabalhar com o código 200. E aí, quando tiver isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a nossa div que a gente teve lá, que a gente colocou lá no nosso código HTML. E aqui vou fazer um document get element by id mesmo. E lá a gente tinha colocado o id de conteúdo. Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Winner HTML. A gente vai pegar o que vier da resposta aqui e vamos pegar como response text. Então vocês podem ver que tem outras opções aqui, tá? Mas como eu quero só exibir o texto, eu vou colocar isso aqui. Beleza? Aqui o ideal é que a gente faça uma configuração também para os casos não felizes, né? Que a gente fala que é os casos onde dá problema. Mas aqui para facilitar, para a gente manter o foco, vamos trabalhar com cenários felizes, tá bom? Feito isso, o que a gente precisa fazer? Essa requisição não vai funcionar ainda, tá? Até porque a gente nem indicou para onde ela tem que ser feita ainda. A gente vai fazer isso com o seguinte. A gente vai pegar de novo o nosso objeto. A gente vai chamar um método chamado open. Tá? Esse método open é onde a gente vai fazer a configuração do tipo de requisição que a gente quer fazer. Então aqui no caso é um get. Aqui eu vou indicar, como está mostrando aí na tela, vocês estão vendo a string para onde, né? O caminho para onde eu quero fazer essa requisição. Então no caso aqui vai ser a URL mais o username. Beleza? E aqui eu vou colocar como último argumento esse true, que indica que eu quero que essa operação seja assíncrona. Como a gente está trabalhando com requisições Ajax, não faz sentido que essa requisição seja síncrona. Então a gente coloca esse true aqui no final. E aí para fazer essa requisição acontecer, para valer, depois de configurada, a gente manda um send, que aí essa requisição vai ser feita. E aí quando a gente tiver a resposta dessa requisição, a gente vai ter a resposta aqui dentro dessa função, né, que ele vai executar aqui para a gente. Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Esse faz parte desse, esse aqui. Beleza. Então, só retomando o que a gente fez. Instanciamos, configuramos ali o que ele tem que fazer. Toda vez que ele conversar com o servidor, quando tiver o status 200, que é o ok, e tiver essa requisição finalizada, eu simplesmente vou jogar isso na tela. E aí a gente configura com o open, qual o tipo de requisição que a gente quer fazer, para onde a gente quer fazer e se ela é síncrona ou não. Tá? Vou dar um salvar aqui. E vocês vão ver que aqui do lado já apareceu a resposta da nossa API em formato de texto. Legal? Então a gente tem o nosso primeiro método funcionando, que é com o objeto XML HTTP request. Vejam que aqui a dificuldade que a gente tem é de manter esse código, né? O ideal é a gente encapsular esse código dentro de uma função que recebe como parâmetro ali, talvez, uma função de callback, né? Que a gente vai configurar dentro do readStateChange, que é o que ele deve fazer quando ele terminar essa requisição. Um outro parâmetro que deve indicar o tipo de requisição e um outro tipo de parâmetro que indica para onde vai. E talvez até um outro, caso você for trabalhar com outros tipos de requisições, por exemplo, um post
onde você vai enviar dados, aí você precisa configurar isso aqui também, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse cara aqui embaixo, tá? E a gente vai pensar agora como a gente consegue fazer isso de outra maneira. No ECMAScript 6, a gente ganhou a ideia do conceito de promise. A ideia do conceito não, na verdade a gente ganhou uma implementação nativa desse conceito de promises, que é a ideia de que você, uma vez que você faz uma requisição, você ganha uma promessa de que aquela requisição em algum momento vai ser finalizada, e aí você consegue programar o seu código de forma mais organizada para interagir a esse código assíncrono, né? Porque você não sabe quando essa resposta vai chegar. E aí como é que funciona? Existem algumas APIs para a gente poder fazer, no JavaScript, fazer requisições, mas uma que foi bastante utilizada depois que isso começou a ser trabalhado foi a API Fetch. E adivinha o que é essa API Fetch? Ela devolve exatamente uma promise para a gente quando a gente faz a requisição. Então esse Fetch aqui ele está fazendo basicamente esse trabalho de se conectar lá com o servidor e fazer a requisição. Tá? Então aqui a gente vai utilizar um pouco de ECMAScript 6. Aqui a gente vai pegar a API URL. Aqui a gente vai pegar o username. Tá? Aqui a gente está fazendo basicamente esse processo de concatenação que a gente fez aqui embaixo. Tá bom? Mas aqui ele já faz mais diretão pra gente. E aí o que a gente faz? Para poder receber essa promessa, processar essa promessa, a gente tem dois métodos que a gente utiliza. O then e o catch. O then é quando o cenário positivo, que é quando essa resposta veio sem nenhum tipo de erro e deu tudo certo. Então a gente coloca esse then para encadear uma sequência para aquela resposta que a gente vai receber do servidor. O catch, como o próprio nome já deve sugerir a vocês, é um caso de erro. Então, qualquer tipo de erro que ocorrer ali dentro da promise, dentro dessa requisição, ele vai cair nesse catch, que é aí onde a gente vai fazer todos os tratamentos necessários, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um then. Beleza? Aí aqui a gente vai ter uma resposta do servidor. Certo? E com essa resposta do servidor, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar um método JSON porque eu vou querer somente o JSON dessa resposta. Então o que acontece? Esse fetch, ela é uma promise que ela devolve um objeto response. Esse objeto response, ele não devolve somente isso aqui, tá? Na verdade, ele devolve uma série de outras coisas juntos que ajuda, enfim, uma série de controles que, inclusive, esses tipos de controle aqui, ele traz uma série de informações extras. Aqui no caso eu não estou interessado nessas informações, eu quero somente o JSON. E aí o que acontece? Esse response.json ele também devolve uma promise. E aí que vem a grande sacada das promises, que a gente consegue encadear essas promises. Então eu consigo pegar a resposta que é uma promise, encadear com outra promise e assim por diante. Tá bom? Aqui eu vou colocar como dados. Geralmente coloco data, mas vamos colocar dados. E esses dados, então, vai ser aquilo que eu quero trabalhar no meu código. Então, com esses dados eu já puxo aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa que isso aqui, tá? Vou só puxar aqui. Aí, no caso aqui, quando a gente está fazendo o ECMAScript 6, eu já trocaria por um const. E aqui a gente vai trocar somente por dados. E aí, para a gente conseguir jogar em formato de texto, a gente vai jogar um JSON.stringify, tá? Que a gente pega esse objeto, né, que está vindo, esse JSON que está vindo, transforma ele em texto, para a gente poder jogar na tela e poder ver o resultado. Aí no final, o que a gente faz? Aqui no final a gente encadeia um catch, porque se der problema em qualquer uma dessas sequências, qualquer uma desses dois thens, ele já captura isso aqui para a gente, devolve com objeto de erro, e aí a gente consegue, por exemplo, jogar no console erro, a gente consegue colocar esse erro aqui e verificar, enfim, o que aconteceu, tá bom? Vou salvar, vamos ver o que acontece. Então vejam só, na hora que eu salvei, ele já devolveu o código, os resultados aqui pra gente, aqui do lado. Então eu tenho as informações ali de login, enfim, só que aqui eu tenho no formato de... Vocês estão vendo que ele tem aspas e aspas aqui, né? Porque a gente, enfim, pegou aquele resultado e deu um stringify, então ele pegou e transformou tudo numa grande string. Mas vejam que o resultado é o mesmo. Eu conseguiria... a partir desses dados aqui, iterar esse objeto aqui, pegar os dados que eu quero, enfim, consigo fazer uma série de coisas. Tá bom? Então reparem a diferença aqui desses dois. Nesse caso aqui, eu encadeio aqui dentro o que eu quero fazer. Mas aí vocês podem perceber que, dependendo do que eu for fazer, eu posso acabar num problema parecido com esse aqui, no sentido de que eu vou começar a encadear muita coisa. E é por isso que existe o async await, que a gente vai ver na sequência. Então, antes da gente sair deste código, eu vou salvar aqui embaixo o que a gente fez, tá bom?
E aí a gente vai trabalhar com a Async Await. O Async Await nada mais é do que uma abstração para trabalhar aqui, trabalha em cima das promises, só que ele torna o código muito mais fácil de ler, porque ele segue basicamente uma sequência síncrona. Então o seu código vai estar síncrono da forma que você lê ele, porque você não vai trabalhar muito com funções de callback ou coisas do tipo. Só que a sequência da execução dele vai ser assíncrona. E isso é muito legal de ver acontecer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que a gente vai fazer alguma operação com as coisas assíncronas, a gente tem que indicar que essa função ela é assíncrona, tá? Então tudo para ter um async funcionando, a gente vai precisar indicar na função. Uma vez que a gente faz isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou quebrar essas duas promises aqui em dois async await. Então, primeiro, a gente cria um response, né? E aí lembra que eu falei isso para vocês que o fetch devolve uma promise? Então eu só vou colocar basicamente isso aqui. E aqui, para fazer isso funcionar de forma síncrona, né, dentro do meu código, como se fosse síncrono, o que a gente faz? Eu coloco um await aqui. Então ele vai esperar a execução desse cara aqui. Esperar, entendo no sentido de que o código que vai estar embaixo ele é executado na sequência quando isso aqui é respondido, tá bom? Então ele vai esperar isso aqui, e aí o que eu consigo fazer? Eu vou fazer aqui como eu chamei ali embaixo, de dados. Esses dados, assim que eu obter esse objeto do response, eu posso fazer que eu quero um response.json aqui. Olha só que legal. E aí sim, ele vai pegar essa promise e vai resolver essa outra promise aqui com os dados. E aí quando eu tiver esses dados disponíveis aqui embaixo, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive vou de novo copiar o que está aqui. Vou mudar de novo para const aqui. E aqui a gente não muda nada. Vamos só ver se está certinho. Ó. Tenho a div, inner text, stringify. Beleza, vamos salvar e vamos ver o que acontece. Aí é lógico, tem um problema aqui, né? Eu ainda chequei 30 vezes para colocar um negócio errado. Aqui são dados. Vamos ver então. Vou salvar e vamos ver o que acontece de novo. E vejam que a resposta foi praticamente imediata. O GitHub respondeu super rápido. E a gente teve o nosso resultado aqui. Então vejam a diferença. Aqui, né, a gente controla os estados. E aí com uma função de... basicamente uma função de callback, a gente indica o que a gente quer que aconteça. Aqui a gente consegue sequenciar isso de uma forma um pouco mais estruturada, com os thens e o catch. Inclusive capturar o catch aqui, a gente consegue capturar qualquer tipo de problema nesse encadeamento de ações que a gente vai realizar. E aqui a gente deixa o código praticamente numa sequência síncrona, né? Eu vou trabalhar com esse response aqui, eu vou trabalhar com essa linha, só faz sentido eu trabalhar com essa linha depois que eu tiver a resposta dessa linha finalizada. Caso contrário, não faz sentido. Então esses foram os 3 métodos que a gente trabalhou hoje para fazer requisições Ajax. Seja bem-vindo ou bem-vinda de volta e espero que agora você tenha uma maior clareza de como fazer essas requisições Ajax. Não é nada de outro mundo, mas que exige o conhecimento ali para a gente entender exatamente como administrar essas requisições e poder trabalhar com elas da melhor maneira possível. Gostaria só de lembrar, antes da gente terminar esse vídeo, de que essa matéria de Async Await e de Promises, elas foram trabalhadas nesse livro aqui que a gente lançou há alguns anos atrás sobre o ECMAScript 6, que é um livro onde todos os grandes avanços que vieram lá em 2015 sobre o JavaScript e que causaram as evoluções que a gente tem hoje, foram bem trabalhadas nesse livro novamente e no curso que vai aparecer aí na tela em algum lugar. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, entender mais aspectos, deixa aí nos comentários, dá uma olhada ali no curso, se for interessante, faça a aquisição, tá bom? Fica meu muito obrigado pela sua paciência até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, e se for o caso de você ter gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o curtir e compartilhar para outros colegas que você acredite que esse vídeo possa ser útil. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!